Então, toda quinta-feira de manhã, às 9h30 da manhã, horário de Brasília, eu estou online para falar sobre empreendedorismo na pintura, para destravar alguns medos, algumas crenças limitantes, aquilo que te impede de avançar na pintura em tecido. Então, eu sou Ariadne Nogueira, trabalho com pintura há 20 anos. A pintura ela surgiu na minha vida desde a adolescência. E há 10 anos eu me dedico exclusivamente para as pinturas infantis. Então, o nicho infantil é o nicho que é minha paixão, que é o que eu mais gosto de fazer. Então, hoje eu desenvolvo projetos infantis, ajudo artesãs a lucrarem mais, gastando menos. Então, quando a gente entende quais são os erros, aquilo que entrega amadorismo na pintura, quando a gente corrige e eleva o nível profissional da nossa pintura, a gente vende mais, a gente se conecta mais com os nossos clientes, com as mamães, com as vovós, com as titias que gostam de um trabalho delicado. Então, o foco aqui nas quintas-feiras de manhã é a gente falar sobre empreendedorismo e como destravar essas dúvidas. Hoje a nossa live é justamente para a gente falar sobre os erros nas combinações de cores. Eu sei que tem muitas artesãs que estão começando, que têm essa dificuldade, que me perguntam, Ari, como fazer a combinação de cores? E aí eu quero alertar vocês que a primeira coisa que a gente deve pensar é que a gente tem que identificar quais são os erros nas combinações de cores. Se a gente identificar quais são esses erros, vai ser muito mais fácil da gente trabalhar a nossa pintura infantil, ok? Lembrando que quando a gente fala sobre pintura infantil, a gente está falando de pinturas delicadas, de cores harmônicas, nada muito agressivo, nada de cores muito vibrantes, embora algumas vezes a gente pode sim trabalhar com cores vibrantes, eu vou explicar para vocês, mas de preferência com tonalidades, com tom sobre tom, com cores mais harmônicas que se conversam entre si, ok? E para falar sobre combinações de cores, eu quero dizer para vocês também que eu tenho uma live que já foi gravada, está lá no meu canal, que vocês podem acessar depois como conteúdo, falando sobre o círculo cromático. O que é o círculo cromático? Como que eu posso identificar aquelas cores que se combinam? Eu expliquei isso nessa live. Hoje a gente vai focar somente nos erros, ok? Então, o primeiro erro que eu quero comentar com vocês é o erro da falta de cor predominante. Quando a gente olha para uma pintura, tem sempre uma cor que é predominante. É essa cor que eu vou fazer a combinação com o tecido, com o barrado do meu tecido, onde eu vou fazer a escolha do acabamento. Então, quando você olha para uma peça e você não consegue identificar quais são as cores predominantes, onde você tem ali uma combinação muito variada de cores, o azul, o vermelho, o verde, isso gera uma falta de conexão. A gente não consegue identificar e isso suja a nossa pintura. Então, aqui eu quero mostrar para vocês uma pintura que eu fiz. E essa pintura aqui eu tenho um fundo bem suave, no azul bebê, bem clarinho, porque eu não quero que esse fundo, ele se sobressaia em relação à minha pintura. Eu quero destacar aqui a minha pintura e não o cenário, né? Então, eu tenho aqui a combinação dos matinhos combinando com o barrado do meu tecido. Então, a pintura infantil, ela pede delicadeza. É isso que atrai os olhares das mamães. É uma pintura bem feita, é um acabamento bem feito, é a combinação de cores. E aí eu quero falar para vocês como, por exemplo, quando vocês vão trabalhar com um ursinho, e aí você utiliza como a cor de base o areia ou palha, né? Geralmente a gente começa com as cores mais neutras, né? E a gente vai intensificando essas cores. E aí você vai colocar uma sombra para dar um realce nessa sua pintura. E aí você coloca um realce como marrom. Então vocês reparem que eu tenho uma
distância entre essa cor e essa cor? A distância é muito grande. Então, quando eu faço um fundo, uma sombra com uma cor muito maior do que a cor de base, eu mancho a minha pintura. Eu preciso que nesse intervalo entre essa cor e essa cor, eu preciso colocar uma cor intermediária, uma cor média, que vai fazer a ponte, que vai fazer a ligação. É o que eu ensino no meu curso para as minhas alunas. Então, você vai aprender a trabalhar com as tonalidades de cores em tom sobre tom. Um tom ou 2 tons acima da sua cor de base. Então, se essa é a cor de base, eu vou colocar um tom ou 2 tons acima dessa cor para depois colocar o marrom. Não é que você não vai usar as tonalidades de cores mais escuras, mas você vai aprender a fazer misturas e você vai aprender a usar elas no momento certo, no momento adequado, tá? Então, isso são as sombras pesadas. Esse é o erro que muitas artesãs cometem de colocar uma cor muito escura como sombra. E aí, em vez de você criar um efeito de profundidade, você está criando um efeito borrado, ok? Eu preciso construir essa camada, camada por camada, para poder chegar nesse resultado aqui. Então, aqui vocês reparem que eu tenho uma pintura onde o fundo é mais claro, e aí eu vou trabalhando a transição de cores do mais claro para uma cor intermediária, para depois sim colocar um tom de marrom um pouco mais escuro. Ficou claro isso para vocês? A cor de fundo. Geralmente, nas pinturas infantis, nós utilizamos as fraldas brancas, mas pode ser que aquela mamãe tenha preferência por uma fralda colorida. Então, eu tenho aqui como exemplo uma fralda colorida que é no rosa bebê. Então, a gente precisa avaliar o fundo desse tecido, porque o fundo desse tecido vai interagir diretamente com a minha cor de tinta. Então, às vezes você pega um desenho na internet e aí esse desenho você vai tentar reproduzir as cores que estão ali. Só que não é somente pegar o desenho na internet e reproduzir as cores que ali estão. Eu preciso entender se aquelas cores vão ser harmônicas com o fundo do meu tecido. Então, por exemplo, eu tô aqui com a peça rosa bebê. Se a minha paleta de cores daquele projeto é rosa bebê, na hora que eu colocar em cima de um fundo rosa bebê, ela não vai se sobressair. Então, eu preciso utilizar misturas e outras tonalidades de cores para que esse desenho, na hora que eu aplicar nessa peça, ele possa se sobressair, ok? Então, esse é o segundo erro, mas é mais uma atenção, né? Para chamar a atenção de vocês, para caso vocês forem fazer uma pintura no fundo colorido. E o fundo cheguei, né? O fundo cheguei é quando você coloca muitas cores fortes no mesmo desenho, no mesmo elemento. Então, por exemplo, eu tenho aqui o azul, esse é o azul celeste. Em vez de eu construir uma camada mais suave para o fundo, se eu colocar um azul muito intenso, eu vou chamar mais atenção para o fundo do que para o meu desenho. E não é isso que eu quero. Eu quero que a mamãe, ao olhar para a minha peça, eu quero que ela identifique o desenho, né? Aqui, os olhinhos do desenho, e não o fundo. E aí a gente precisa entender qual é a importância do fundo na pintura em tecido. O fundo, ele serve não só para criar um cenário, né? Mas ele serve para destacar o nosso desenho. Então, se eu coloco uma cor muito escura para o céu, por exemplo, eu estou chamando mais atenção para o céu do que para o meu desenho. É como se essa cor, no fundo, engolisse todo o meu desenho. Então, eu perco a suavidade, eu perco a delicadeza quando eu uso cores muito gritantes, né? Eu preciso trabalhar tonalidades mais suaves para o fundo,
para que a minha peça, o meu desenho, ele se sobressaia. O fundo também serve de perspectiva. Então, o que é o fundo? O fundo é um cenário. Eu imagino que o cenário seja algo que está distante do meu elemento. Esse é meu elemento. Então, eu imagino que o fundo seja algo que está mais distante, que está atrás. E o meu bichinho aqui, no caso o leãozinho, ele está em primeiro plano. Então, se ele está em primeiro plano, ele tem que estar... Se ele está em primeiro plano, ele tem que estar em destaque, porque ele está na frente, entende? E os meus matinhos, eles estão em segundo plano aqui, como se estivessem atrás dele. Tá? Então, o fundo, a gente entender a perspectiva no desenho, a gente consegue fazer as combinações de cores corretas. O outro erro que muitas artesãs cometem. Então, você tá com uma fralda colorida, a cliente pediu um desenho todo em tons de rosa, e aí você coloca um rosa bebê numa fralda rosa bebê. E aí, na hora que você termina a sua peça, você olha... O seu desenho tá bonito, mas não tá harmônico. Parece que a peça toda está desbotada. Ter mais atenção em relação às tonalidades de cores quando você trabalha com tecidos coloridos. Então, vocês estão vendo que fazer as combinações de cores é muito importante para a gente saber que cor que combina. Se a gente pegar o círculo cromático, na hora que a gente identifica as cores que estão no círculo cromático, a gente vai ver que o azul, ele não combina com o vermelho. Não que eu não possa usar o vermelho em alguma situação no meu desenho. Então, se eu quero fazer algum elemento em vermelho, eu vou trabalhar com cores mais frias. Provavelmente eu vou ter que modificar esse tom para que ele fique mais neutro. Na maioria das vezes a gente vai começar com uma cor intermediária e aí eu vou usar uma luz e aí eu vou intensificando até chegar na sombra. Então eu vou fazendo uma construção, eu nunca coloco marrom logo de cara. Eu sempre coloco uma cor intermediária e aí eu vou construindo isso na minha pintura. Eu vou fazendo um efeito degradê, onde eu consigo identificar a parte clara, eu consigo identificar que tem uma cor de base aqui, que é o amarelo pêssego, e eu consigo identificar uma cor mais escura, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Então, identificar esses erros é o primeiro passo para que a gente possa realmente entender o que a gente vai construir naquela peça. Então, hoje os projetos infantis, eles ajudam muitas artesãs, porque já tem ali as cores, né, que já foi feito um estudo onde eu já estudei quais as cores que combinam. Então, eu trago para vocês dentro do curso e dentro do projeto o que você vai usar, qual cor que você vai usar primeiro. E eu tenho um módulo dentro do curso, que é o módulo 6, que será liberado na próxima semana, que eu ensino para vocês como fazer essas combinações de cores. Então, vocês vão aprender que cor que vocês devem usar, como vocês devem trabalhar para chegar naquele tom. Ficou claro em relação aos erros de combinações? Vocês têm essa dificuldade na pintura em tecido, a dificuldade de fazer combinação de cores? E outra coisa importante também, se você tem dificuldade para fazer combinação de cores, o seu relacionamento com a sua cliente vai depender exatamente disso, porque são as combinações de cores que entregam um serviço de qualidade. Então, quando seu cliente ele pega um trabalho e ele consegue identificar a delicadeza daquela peça, quando ele consegue identificar os traços delicados, a suavidade das cores, isso encanta ele e você vende muito mais as suas peças. Ana Maria Fernandes, cheguei atrasada, mas amei o que eu ouvi. Amo Linhas disse bom dia, eu tenho muita dificuldade. O primeiro passo para a gente destravar esses medos, essas inseguranças em relação às cores, né? São muitas combinações de cores.
é identificar os primeiros erros. Então, quando a gente consegue identificar quais são esses erros que entregam o amadorismo, a gente sabe que a gente não precisa fazer, né? Que foi os erros que eu falei para você. Então, ao você pintar uma peça, procure trazer mais suavidade para aquela peça, principalmente quando você vai construir o fundo da sua pintura. Lembrando, o cenário, ele serve para destacar a sua pintura e não para ele ser o destaque. Então, para o fundo, seja ele um céu, seja um cenário de um quartinho, o que você for construir ali como cenário, você vai procurar construir com cores mais claras e sempre com o uso do diluente, tá? Porque aí você vai quebrar aquela cor predominante e firme daquela tinta. E com o diluente você vai conseguir harmonizar o fundo. Isso eu explico tudo dentro do curso do Pintando Sem Medo. E quando você trabalha um fundo mais suave, com as cores certas, você faz com que a sua pintura, o seu trabalho, seja valorizado, onde você vai dar mais destaque para a sua pintura, que é o elemento principal, que é o que chama a atenção das mamães. E sempre, gente, sempre trabalhar com mais de 2 tonalidades. Então, se você fez a camada de base, aqui no caso eu usei o amarelo pêssego. Se você vai trabalhar com uma camada de base intermediária, você precisa de pelo menos mais 2 camadas de sombra para você construir o efeito tridimensional na pintura, porque é o efeito tridimensional na pintura que vai fazer com que essa peça pareça que ela esteja saindo da fralda. Então, você vai trabalhar com volume e você vai trabalhar com profundidade. O volume a gente trabalha com cores e tons claros. E a profundidade a gente trabalha com cores e tons mais escuros, mas precisa ter um equilíbrio entre essas cores. A gente não pode trabalhar, como eu falei, com uma tonalidade muito clara e de repente vir com uma tonalidade escura. Eu preciso ter uma tonalidade aqui nesse meio. Eu preciso ir construindo essas camadas na construção do meu desenho. Qual a cor fazer o fundo? Aí depende o que você vai fazer como fundo. Você vai fazer um céuzinho? Procure fazer um céuzinho com azul bebê, sempre com o uso do diluente, ou seja, a mesma quantidade de tinta que você coloca para a tinta, você coloca de diluente para você ter um equilíbrio ali. E sempre aquilo que eu falei, trabalhar com cores mais claras, mais suaves, mais delicadas, para que você possa entregar uma peça de qualidade. Uma peça mais delicada, que são as peças de bebê. A Fernandes disse: parabéns, pintura linda, cheguei atrasada. Essa live ela vai ficar salva, depois eu vou disponibilizar ela aqui. Tem uma live onde eu falei sobre combinação de cores, onde eu falo sobre as paletas de cores, o círculo cromático, o que é o círculo cromático e como trabalhar com as cores. Meninas, muito obrigada pela participação de todas vocês. Espero que tenham ficado claras essas informações. Essas lives acontecem sempre às 9h30 da manhã e à noite, às 8 horas da noite, eu trago aqui pinturas. Então, a gente vai destravar a nossa mão, o nosso pincel na pintura. Então, vocês já estão convidadas para também participarem da live de pintura hoje à noite, às 8 horas da noite. Um beijo e eu espero vocês até a noite.